Sabia que a média brasileira de leitura é de apenas 2 livros ao ano? Veja na Sinteste TV desta semana quais os desafios e as mudanças que o mercado editorial do Brasil vem passando. E para falar sobre o mercado editorial brasileiro e sobre a literatura potiguar, nós convidamos o escritor Tarcísio Gugel para o programa desta semana. Olá, Tarcísio, tudo bem? Tudo bem, estou aqui às ordens, porque daí vier. Vamos lá, Tarcísio, você escreveu alguns livros, publicou alguns livros para a grande massa, digamos assim, as pessoas poderem se deleitar, digamos um pouco nas histórias que vêm da sua cabeça, que faz o imaginário. Como é que começou essa sua partida para ser escritor e quais as dificuldades enfrentadas logo no início para escrever o primeiro livro? Olha, o despertar para a literatura, na verdade, começa com o meu irmão Deífilo, poeta da família, cuja obra, na minha infância, já tinha alguma repercussão, com poemas publicados na imprensa aqui em Natal e em Recife, e de quem eu via falar até com uma ponta de orgulho, mas imaginando, como todo menino metido, que ele podendo ser um escritor, eu obviamente poderia ser também. Seria o exemplo do irmão mais velho, O irmão mais velho, exatamente. Então o que acontece é que minha vida desde cedo sempre foi muito tocada por uma experiência, digamos assim, cultural e artística, porque logo eu me envolvi em Mossoró, ainda na adolescência, com o teatro amador. Havia um bom grupo de teatro na minha cidade, chamado Teatro Escola Amadores de Mossoró, e eu fui travando contato com o texto teatral, com a literatura dramática, de um modo geral, e fui também acumulando leituras. E é quando eu passei a morar, ainda na década de 60, na casa do próprio Deífilo, aqui em Natal, que eu tenho aí sim um contato muito mais direto, não apenas com os livros, mas com autores contemporâneos, amigos de Deífilo, grandes figuras, Luiz Carlos Guimarães, Dorian Grey Caldas, Miriam Angeli, Zila Mamed, Neiliandro de Castro, Moacir Cirne, o falecido Dailor Varela, que são pessoas que vão, de alguma maneira, contribuindo para que eu desenvolvesse essa mundivivência ligada propriamente à literatura. Numa recente entrevista que o senhor falou, o moçoroense disse que não tem muitos críticos aqui no Rio Grande do Norte, e a crítica é importante para que se saia um bom produto de um livro, e o mercado editorial aqui no Rio Grande do Norte, o senhor acha que ainda precisa melhorar muito? Bom, vamos aos 2 pontos. A crítica é importante sim em qualquer circunstância. Por quê? Porque a crítica é exatamente o que dá a dimensão da importância de uma obra de um determinado autor. Obviamente eu estou falando da boa crítica, não é? Para que exista um bom autor, obviamente é necessário que haja um bom crítico capaz de analisar com proficiência, com capacidade, com qualidade técnica a obra analisada. O segundo ponto é a coisa da publicação, do apoio do Estado, etc. Eu, pessoalmente, tenho uma visão que até certo ponto entra em choque com certas campanhas e certas preocupações que são postas na mesa em relação ao trabalho do Estado. Eu gosto de dizer isso sempre me auto-advertindo e pedindo às pessoas que não encarem isso como um exercício de sujar a água da qual já bebi. Porque se fui privilegiado por aquela publicação nos anos 70, a partir de então eu desenvolvi para mim mesmo uma ideia de que o autor que tem consciência do que faz, da sua responsabilidade intelectual, ele tem que necessariamente lutar pelo mercado. E lutar pelo mercado significa trabalhar, por exemplo, no Rio Grande do Norte, sem ter devaneios em relação ao chamado eixo Rio-São Paulo. Eu acho que o Rio Grande do Norte se basta como mercado para consumir literatura, para consumir obra de arte, desde que você lute competentemente para isso.
O autor tem que sair do seu pedestal, ele já não é mais aquela coisa divina, não sei o que tal, mas ele está inserido no mercado, ele tem que ir brigar pela sua obra. Tarcísio, você acha que o mercado hoje, há leitores que possam abarcar, principalmente, não está faltando muita biblioteca, principalmente público, e outros meios, empresas ou algo que possa atrair o leitor? Bom, isso aí, o comentário que eu vou fazer agora pode até parecer contraditório em relação a esse entusiasmo que eu demonstrei agora há pouco. Na verdade, não há. Na verdade, é ilusória ainda a ideia, porque curiosamente no Brasil hoje se publica como nunca se publicou. Mas em compensação se lê muito menos do que já se leu algum dia, e já era muito pouco nesse algum dia lá para trás. O brasileiro está deixando de ler. Isso, por quê? Porque as outras mídias invadiram de tal maneira, criando algumas comodidades que são muitas vezes enganosas e perigosas, né? Fazendo com que o estímulo à leitura de livros, sofra uma diminuição muito forte. Então, a minha crença qual é? A minha crença é de que um trabalho conjunto, e aí sim, o Estado tem que interferir decisivamente na criação de bibliotecas, na divulgação de programas de incentivo à leitura dos livros, no patrocínio, na contratação de animadores. Sabe aquela figura do velho tio que chegava na casa da gente e dizia assim: olha, li um livro atualmente que é um livro muito interessante, Os Sertões de Euclides da Cunha. E aí começa a dissertar para a família o que são os sertões de Euclides da Cunha, e é uma coisa que da família, dos membros da família, de 4, 5, 6 pessoas, 1 a 2 já despertam o gosto da literatura e vão em busca desses sertões. Seria o contador de histórias. E essa pessoa tem que ser valorizada, tem que ser prestigiada e tem que ser como que nem o homem da porta de livraria de antigamente também. Entende que falta também essa história. Portanto, eu não tenho ilusão, eu não posso vender gato por lebre, como se diz, em relação a uma situação que salta às vistas. Mas eu não posso, igualmente, abrir mão do meu entusiasmo, se eu estou nessa briga de produzir livros e produzir literatura. Quantos livros você lê ao ano? Veja na reportagem de Miriam Celli o que os natalenses andam lendo e o que eles acham da literatura potiguar. O hábito de ler ainda não é o forte do brasileiro. Entre o público universitário, muitos trocam as leituras ficcionais por textos técnicos, mas ainda assim, alguns encontram tempo para ler suas histórias preferidas. Bom, além de alguns livros de história, que é o meu hobby, ando estudando muito química. Hoje estou lendo também os romances também, fora os livros técnicos que eu estou tendo na universidade, como Sherlock Holmes, que eu já li esse ano, fora outros 5 livros que eu já tenho lido nesse ano, no início do ano. Ultimamente eu ando lendo só os livros do meu curso, que eu estou cursando o 5º período de Geologia, aqui no FRN, e é tanta coisa para ler que chega no final do dia eu quero, sei lá, desopilar, entrando na internet, no máximo lendo uma revista assim, mas o meu foco é os livros da universidade mesmo. Ainda que a passos lentos, a literatura potiguar começa a produzir novos autores e a variar os gêneros das histórias oferecidas ao público. A questão do romance ainda é muito incipiente em Natal, né? Ainda engatinha muito. Você não tem uma publicação muito frequente de romance. Diferente da poesia. A poesia você vê mais poetas sendo publicados. Pelo menos essa é a minha impressão. Eu acho que a tendência é que talvez nos próximos anos, com esse movimento de blogs, com os escritores daqui ficando mais maduros, talvez nos próximos anos a gente tenha um número maior de romancistas. Mas aqui em Natal ainda é muito pequeno. E você, leu quantos livros este ano? Que tal reservar meia hora do seu dia para entrar no mundo imaginário da literatura? Tarcísio, você participou de grupo do teatro, que bem que você disse, que incentivou um pouco a você ser um escritor, e também participou também do Fabião das Queimadas. Teve uma participação bem importante. O senhor acha que transformando o livro em arte dessa forma, em filmes, pode também atrair
principalmente a criança, a voltar a ler um livro através da televisão? Eu tenho certeza de que sim. E o que acontece com as grandes redes de televisão, as grandes emissoras, etc., com algumas adaptações de obras em forma de filme, ou de seriados, ou de novela mesmo, provoca uma corrida às livrarias a cada vez que isso acontece, né? Desperta, né? O despertar. Um best-seller como Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, por exemplo, já havia vendido algumas centenas de milhares de exemplares quando a Rede Globo de televisão lançou a novela com Sônia Braga, a primeira versão. Houve uma corrida total e uma quantidade infindável de exemplares de Gabriela voltaram às prateleiras e foram comercializadas. E agora vai retornar, né? Porque aquela moça muito bonita chama Juliana Paz. Juliana é uma atriz que vai fazer um remake que a Globo vai fazer do Gabriela. Pode ter certeza de que esse livro vai voltar a vender aos milhares. Você acha que as livrarias não, as feiras de livro e aquele bate-papo Flip, por exemplo, fazem com que o grande público, as pessoas se envolvam mais com a literatura, conhecendo um autor de renome nacional, até os próprios autores regionais? Acompanhando esta pergunta, o senhor acha que o autor regional tem espaço? Tem espaço não? É reconhecido pelo Potiguar? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Se você levar em consideração essas limitações que de alguma maneira a gente também andou colocando nessa nossa conversa, não é? Agora, essa outra parte que você colocou da importância de programas como esses, de feiras literárias, o lado festivo de divulgação da literatura e do livro, eu acho absolutamente imprescindível. Absolutamente imprescindível. Eu não tenho dúvida de que autores literários se transformam, por vezes, em verdadeiras estrelas nesses momentos, e as pessoas fazem filas gigantescas, às vezes, para conseguirem autógrafos de obras desses autores. Pela primeira vez até comprem uma obra, né? Exatamente, exatamente. Eu acho esse traço fundamental. Escritor Tarcísio Gurgel, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Bom, eu que agradeço, porque é sempre muito bom e muito estimulante o surgimento de oportunidades assim, que sejam a chance de nós debatermos sobre essa questão da literatura e do livro. E só para finalizar, o senhor trouxe 2 exemplares. Que exemplares são esses? É verdade. Esse livro chama-se Informação da Literatura do Rio Grande do Norte, Informação da Literatura Potiguar. A memória do velho autor já está começando a falhar. E que foi publicado no começo dos anos 2000, e esse é o meu último trabalho, que se chama Belle Époque na Esquina, que trata do meu estudo sobre o período de riqueza intelectual e artística no chamado período da oligarquia, Albuquerque Maranhão e tal, enfim. Em 30 segundinhos, há um novo projeto? Há vários projetos, né? Eu me meto em muita coisa, de maneira que livro mesmo, eu tenho um livro de ensaio que está parado, um livro de conto que está parado também, e eu pretendo uma uma segunda edição desse Informação da Literatura Potiguar, que é um livro que está praticamente esgotado, restam comigo uns poucos exemplares, e eu pretendo fazer uma segunda edição. Tarcísio, obrigado pela presença aqui. E eu volto a dizer que eu que fico agradecido. Mais informações sobre esse e outros temas você acompanha no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, no nosso perfil do Twitter, que é o @sintestrn, e na nossa fanpage no Facebook, Sintestrn. Até a próxima semana.